Existe uma pergunta que quem persegue a excelência em qualquer ofício prefere não fazer em voz alta. Até onde vale a pena ir para o seu melhor? E se a resposta envolver abrir mão de tudo que não serve a esse único objetivo, conforto, vínculos e uma vida comum, o que isso revela sobre a diferença entre buscar ser grande e simplesmente querer ser visto como grande? Fala Histórico, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletirmos sobre grandes filmes da história. Hoje vamos falar sobre Kokoro, do diretor japonês Sang Yu Lee, que foi, segundo a minha pesquisa, o melhor filme japonês do ano passado, de live action, né? Se nós não formos botar aí o Demon Slayer, que todo mundo adorou, Jujutsu Kaisen, pegando os live actions, nós garantimos que esse foi o melhor filme do ano passado. Então, eu, como admirador do cinema japonês, queria muito assistir esse filme. E a história acompanha 5 décadas da vida de Kiko. Aos 14 anos, ele se torna órfão do pai, né, que era um líder de uma gangue Yakuza, assassinado por um grupo rival, e ele é acolhido pelo renomado ator kabuki Hanjiro Hanai II. Ao lado de seu filho Shunsuke, acho que eu falei certo, né, Shunsuke, ele é filho biológico, né, do Hanjiro, o Kiko se dedica por completo à arte do Onagata, o papel feminino no teatro tradicional japonês que é interpretado por um homem, né? Os dois crescem juntos, entre escola, atuação e os maiores palcos do país, numa relação que mistura irmandade, rivalidade e admiração, até que um deles se torna o maior mestre kabuki da sua geração, ao custo, e o filme deixa isso bem claro, de quase todo o resto. E é aqui que Kokoro, o filme, deixa de ser só um retrato bonito de um mundo distante e se torna uma pergunta filosófica bastante reflexiva, assim, ao meu ver. Porque o que está em jogo na trajetória de Kiko não é a ambição no sentido vulgar da palavra. Não é vaidade, não é uma forma fácil. Eu lembro de Aristóteles falando em Ética Nicômaco, que ele chama essa disposição de filotimia, se não me engano, que é o amor à honra. Ele trata isso como um meio termo entre dois vícios. De um lado, o ambicioso demais, que ama a honra além do que merece e nas fontes erradas, e do outro, o sem ambição, que se recusa a ser honrado mesmo por feitos nobres, né? E o Aristóteles falava muito sobre essa mediana, né? Sobre nós queremos algumas coisas da nossa vida, o vício estar nas extremidades e a virtude estar na mediana. E o curioso é que o grego não tem uma palavra exata, né, para esse meio termo, né? Só para os excessos. Mas há uma segunda camada também um pouco mais precisa no caso de Kiko, né? Essa grandeza da alma, né? Aristóteles descreve isso como aquele que se julga digno de grandes coisas porque de fato é digno. Alguém que não corre atrás de perigos triviais nem se importa com pequenas honras, mas que diante de uma grande obra não hesita nem poupa a própria vida. A gente vê durante o filme como ele abdica da vida, né? Da filha e etc. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixe seu like para fortalecer a divulgação. Vamos lá, Chico. O que você achou desse filme? Cara, é um filme. Como eu posso dizer? Ele é complexo, ele é muito bonito, muito bem gravado. Eu gostei Muito pra cara, bonito. eu gostei muito do filme, cara. Eu não sei você, mas você falou que esse foi o filme escolhido por eles lá para ir para o Oscar, né? Acabou não sendo Foi. indicado para melhor filme internacional, Concorreu a mas algumas coisas, mas não concorreu a melhor filme. acho que foi Deve ter concorrido a penteado e fantasia, maquiagem. né? Isso, provavelmente. Foram essas duas categorias. Isso aí eu pesquisei. E cara, eu acho que eu gostei mais de ver esse filme aí do que de ver aquele Cerati, Ah, com certeza. entendeu? Muito E, mais. e acho, não sei, eu acho ele até um filme talvez melhor do que Valor Sentimental, mais legal assim pro que o Valor Sentimental eu gostei também, mas eu gostei mais desse aí. Gostei mais desse também. Mas eu acho que compreendo também os motivos, né? Porque o filme é um filme interessante, mas para a gente que está muito afastado dessa cultura, ele acaba em alguns momentos deixando a gente um pouco perdido. Eu fiquei um pouquinho perdido em alguns momentos. E aí você citou muito bem agora no começo o fato do filme relatar 50 anos da vida da pessoa, né, cara? Então Sim.
é óbvio que alguma coisa a galera não ia conseguir contar muito detalhadamente, né? Mas eu senti uma certa estranheza com alguns personagens que desaparecem, né? E depois alguns outros que aparecem, eu já não sei mais quem é quem. Mas, assim, no geral, o filme se desenvolve muito bem. Pô, é genial a forma como eles colocam muitas das conversas, das relações, do desenvolvimento do filme, né? Porque eles são atores, né? E, por vezes, eles vão interpretando algumas peças. E sempre que eles vão iniciar uma peça, entra Uma a explicação, descrição. né? Então, dá uma sinopse curta ali em 3, 4 linhas, e através daquela interpretação você consegue identificar o que está acontecendo, né? Então, eles vão contando a história através dessas interpretações. E, por vezes, ali alguns subtextos ficam entendidos dentro dessas atuações. E no mais, da gente entrando na narrativa, cara, o filme já começa assim. Comecei meio perdido, para ser sincero. É muita gente ali na primeira cena, e tá o menino lá. E aí eles dão a introdução de que os atores homens interpretam esse tipo de. Os personagens femininos, porque lá no. Quando o teatro Kabuki inicia, o shogunalto ele classifica como um tipo de prática Que fere a moral, né? Algo do tipo que fere a assim, né? moral. Como os governos costumam fazer algum tipo de arte ali, Acho que que talvez, botar, sei lá. botar mulher ali estaria ferindo a moral, né? Por isso que eles botam os homens pra interpretar as mulheres. Isso aí. E aí, os shogunautas eram tipo líderes ali políticos, né? Uma Sim. espécie de feudo, assim, tentando trazer para o nosso mundo de uma forma bem, bem simples, né? Eu até estava essa semana mesmo vendo um vídeo legal sobre o período do Japão feudal no canal do Vogalizando a História. Aí ele vai contando, né? Como começou, como que a Mongólia entrou lá e teve guerra, porque teve um momento que tinha o imperador, tinha um responsável lá, um shogun, e tinha outra coisa, só que o rei era criança, aí colocaram o shogun para ficar no lugar do rei, mas o shogun também era criança, e colocaram outra pessoa para ficar no lugar dos dois, aí o Kublai Khan, ele não sabia para quem ele tinha que mandar a carta de diplomacia, e a carta não voltou, ele invadiu. E aí depois até entendi porque tem muitas gravuras assim de ondas, né? Porque quando a Mongólia entrou com a marinha, deu uma tempestade por 2 ocasiões e derrotou a frota lá da Mongólia com essas ondas, né? Então, por isso que tem muita gravura de onda lá, algo referente a isso, uma cultura muito antiga, né? Gente aqui que tem organização social aí de aproximadamente 500 anos, da forma como a gente vive hoje, lidar com esses países assim que tem muita história para trás é até complexo, não consigo nem mensurar exatamente o que significa tudo isso, né? Exato. E o filme ele se passa já na década de 60, né? Eu acho que o Teatro Kabuki tem desde do século XVII, né? E então já era algo consolidado. E acaba que os atores homens que interpretam os personagens femininos, pela complexidade, pela dificuldade, eles são mais premiados, né? Mais as pessoas acabam Reconhecidos. sendo mais fãs, reconhecidos, isso aí. E aí tá lá já o menino, né? O Kiku interpretando um personagem feminino. Aí chega um cara lá e fala: Ah, tua filha é boa nesse negócio aí. Fala: Não, é o rapaz, é o menino, pô. E aí tá lá já o cara que é o ator, né? Aí ele fica impressionado com a qualidade do menino ali atuando. E aí acontece o atentado lá, ele vê o pai dele sendo desvivido lá, né? E, e ele E acaba o, sendo e o adotado por ator ele. experiente é o Ken Watanabe, né? Que é um dos melhores atores japoneses da história. Isso aí. E aí ele é levado lá e começa a atuar, né? E começa a desenvolver. Que onde eu achei que o filme ia virar um anime qualquer, né? Que tem Meio o shonen, pessoal né? lá.
As Isso, disputas. que eles são melhores amigos, mas aí daqui a pouco eles começam a disputar ali a mesma posição, o mesmo cargo, as mesmas coisas, e aí começa a criar aquela rivalidade. Os dois são muito bons, né? Mas nesse meio tempo, o Kikuo ele tenta vingar o pai dele, né? Aí ele vai lá e mete a tatuagem lá de Yakuza nas costas. Tenta, mas é um garoto, né? Um moleque, faz besteira, não consegue. Consegue. E lá na frente a gente vê que essa tatuagem aí e esse evento quase que meio que destrói a carreira dele, né? Porque a galera começa a associar ele com isso. Ele nunca se tornou de fato um criminoso, né? Nem perto disso, ele dedicou a vida toda lá à arte. E aí a gente vai vendo algumas coisas que talvez apareça também um pouco na nossa sociedade, né? Que é aquela coisa, ele era o mais talentoso, né? O Kiko, né? Mas isso, Kiko, mas o como é que é? Fala Shunsuke? Não vou saber falar, Shunsuke, cara. isso. Shunsuke, ele é filho do cara que é famosão, né? E lá, pelo que eu li também, depois de acabar o filme, eu não sabia disso, né? Fiquei. Inclusive, quem assistiu o filme e gostar, você não vai conseguir terminar de ver o filme e sair desse universo de uma hora para outra. Você vai começar a pesquisar o que, que é, vai começar a querer ver peça. Que antes da gente começar a gravar, eu estava falando do vídeo de um jogo da SNK que tinha lá, o Samurai Shodown, que parece que é um teatro kabuki, né? Que para a época eu achava aquele jogo bonito. Ainda hoje ele é um jogo com gráficos muito bonitos, né? O jogo de sprites ali em 2D, ele envelheceu muito bem, né? Você pegar um jogo hoje do Mega Drive, do Super Nintendo, ele envelhece muito melhor do que os jogos do Play 1, né? O jogo do Play 1 fica mais esquisitão. Esse jogo dá para você vai ver lá, vai associar com teatro, quem gosta de É videogame. esse aqui, ó. Vou botar na tela aí pra galera ver que tá vendo pelo YouTube. Quem estiver vendo pelo YouTube consegue ver. Esse aqui. É esse aí. É esse aí mesmo. E no começo de cada round, tem sempre um cenário, sabe? Que aí acontece alguma coisa. Esse aí já é o modernão, a versão atual, mas eu tô falando. Não é de PS2, não, cara. É bem antes do PS2. PS1. É da SNK, é nas épocas do Fliperama, do Mami. Quer ver? Bota aí de Flip Arcade, isso aí. Ah, sim, tá Ah, vendo? faz mais sentido. Aqui o teatro atrás, né? Isso, aí lá atrás o árbitro fica assim, aí eles têm essas interpretações que até eu já falei em outros vezes que a gente gravou filmes orientais, que eu achava curioso a forma como eles são exagerados, mas eles são performáticos mesmo, né, cara? Tudo deles envolve ali São. performance, a roupa, o preparo, aquela dramatização Eles se e isso. entregam, né? Isso aí, e por vezes a performance ela é superior até a tudo. Eles vivem para a performance, né? Tanto que a gente vê que nos animes dos maiores defeitos que um herói pode ter é ele ser tímido. É. Né? Você vê que o mais tímido ele sempre é ali aquele cara que precisa de ajuda. Então, e o filme deixa isso bem claro, né? As atuações são performáticas, toda a música, a ambientação, os diálogos, os momentos de tensão, tudo tem aquele dramalhão ali que transforma tudo num épico, né? O filme acaba sendo uma coisa meio épica, né? Mesmo tratando de coisa assim que você poderia tratar de uma maneira muito mais intelectualizada. Eu acho que aqui, se fosse um filme brasileiro ou europeu, ia tratar aquilo com aquela aura assim, uma coisa super intelectual, igual o Godard costuma fazer com os diálogos dele, assim, né? Mas o filme coloca tudo dentro de bota aquele drama num degrau superior. E assim, depois que acabou o filme, eu fiquei pesquisando um monte de coisa, Vitor, para ver como é que são esses negócios aí. Eu não consegui largar, né? A temática. E aí eles conseguem fugir desse clichê que talvez viesse a se tornar se fosse só aquela disputa entre os dois protagonistas para ver quem é melhor, quem é pior, né? E aí ele acaba se revoltando porque quando tem que O escolher os pai fica papéis ali doente, né? O pai fica doente, aí tem que escolher o próximo que vai interpretar no lugar dele. E aí fica isso, desculpa, entre o melhor e o filho. E todo mundo acha que vai ser o filho, né? Porque é linhagem. E ele acaba escolhendo pela excelência, né? Por quem é realmente o melhor. sim.
E o outro, que é o filho, não é porque. Não que ele seja ruim, né? Pelo contrário, ele é Sim, sim. espetacular também. Ele só não é tão perfeito quanto o Kiku. Kiko. E a gente vê que eles começam a entrar em conflito, né? Numa rota de colisão ali, a ponto de eles não conseguirem mais ficar juntos ali, né? Conviver. E ele sai nesse meio tempo, ele conhece a menina, né, Vitor? E eles têm ali aquela coisa, aquela típica relacionamento de jovem, né, cara? Que tá com, com os hormônios ali à flor da pele, acabam, acho que, sei lá, sendo um pouco precipitados, né? É, e acontece um barraco lá, o pai da menina descobre, né, que eles estão juntos, invade lá um lugar que eles estão ensaiando, Isso bate já é no. bem mais à frente, né? Quando passa Isso. mais um tempo. E Porque aí, o pai dela tinha influência nesse mundo e ele tava saindo com ela pra se aproveitar disso, entendeu? isso aí, isso aí. Pra voltar, porque ele já E tava afastado. Porque isso é depois que o personagem do Ken Watanabe, que eu esqueci o nome dele, do pai do Shunsuke, ele já falece. E aí quando ele falece lá, e ele vai fazer a passagem no palco pro Kiko, ele tem um ataque e ele morre, e parece que nesse meio tempo o Kiko é meio que ostracizado, né, pelas pessoas. E aí no futuro ele, como ele tá nessa ambição bem viciosa, ele tenta se aproveitar até de uma mulher isso. pra conseguir voltar para esse mundo do Kabuki, né? E o pai dela descobre, dá um problema danado, É. e ela acaba comprando, né, o barulho dele, vai com ele, e ele não consegue reconhecer o que ela fez, porque ela acabou abrindo mão da vida dela para dar o suporte, porque ela admirava ele pra caramba e dava toda a força. E, cara, ele não consegue, não faz outra coisa, né? Começou a se apresentar nos palcos pequenos, assim, Sim. e para ganhar uns trocados ali para continuar sobrevivendo. E acontece até um negócio curioso, né, cara, que ele tá lá se apresentando num, tipo, num bar, né? Tem uns bêbados lá, a galera se apaixona por ele e chega perto e descobre que é um homem, né? Isso é tudo mentira, esse negócio aqui, pô, é claro, é o teatro, né, cara? Pois é, Que nem ignorância, é. o pessoal reclamando, indo lá no Fala de Cobertura, falando, poxa, eu gostava tanto desses caras, mas eles são atores. Eles, são, eles queriam que os caras fossem daquele jeito na vida real, entendeu? E o curioso é que eles falam um monte de atrocidade lá, e tem gente que fala, não, tá certo mesmo, né? Acho que até o Caíto falou isso, que ele fica assustado quando o pai dele não dá nenhuma risada do Fala de Cobertura e fala que, não, esse cara aí tá certo mesmo. Ele fica com medo da reação do pai dele se aconteceu, né? Eu já vi o Dan Stuba também falando que na novela que ele batia na esposa, Batia na Raquel, é. Eu que lembro o é, nome dela só. então, que as senhoras atravessavam a rua, Pra bater nele, né? cuspia no chão quando via ele, entendeu? Então, mas lá eu imagino que isso é bem um fenômeno bem lá da década de 90, né? E que a gente não tinha muita informação, a gente via aquilo na TV, parecia real. Então, o cara achou que ele era uma mulher mesmo ali que estava dançando para seduzir ele, entendeu? É um negócio claramente ali teatral, né? Um evento dentro de um bar. Aí ele fica ali desesperado, sobe, bebe pra caramba, e ali ele tem uma reação esquisita, que é onde eu começo a achar que o filme deu uma corrida, sabe? Onde eu me perdi, pensei até que eu tava vendo o filme meio errado, porque aí talvez você até me ajude a entender. E o Eu vou filme é te longo, explicar. né? É longo, mas acho que não é longo o suficiente para contar 50 anos. Se Não, é, tivesse bom ponto. parte um e parte 2 não seria. Eu não digo que eu gostaria. Eu até gostei do filme ser um só, né, no final, porque mostra que quem, o pessoal que estava envolvido na produção estava com o compromisso de entregar algo legal ali de forma completa. Né? Mas ele tá lá fazendo os movimentos, aí a mulher sobe. O que está acontecendo? Tenta ajudar ele meio que faz desdém dela, "Ah, não vai me ajudar mais em nada mesmo, deixa ele embora. E aí desaparece, aí eu já não sei mais para onde foi, ela não aparece mais no filme dali, ainda tem Não, mais é. uma hora de filme para frente. E ele tá fazendo as coisas dele, daqui a pouco chamam ele assim: ó, fulano de tal aí tá nas últimas, quer te ver. Aí chama, eu compreendi que é um ator ali importante que talvez ia fazer aquela mesma passagem
que o pai do Shunsuke ia fazer lá atrás, né? Mas eu não conseguia Eu acho, associar quem era. eu acho que era aquele ator que o pai do Shunsuke levou o Shunsuke e o Kiko pra visitar, que já era um ator famosão, velho. Ele levou pra visitar e falou: ó, cuidado, que a sua beleza pode te estragar. Lembra que ele Ah, leva? sim, Ele sim, já é sim. ele mais senhor e falecendo. Ah, pode ser. Então deve ser esse cara aí. Eu fiquei perdido Aham. nesse momento. Ele acontece aquela passagem, né? Aquela coisa bem dramaturgia japonesa mesmo, né, cara? Ah, agora eu vou poder descansar, porque eu vou conseguir passar à frente, meu legado. E aí o filme toma um final até legal, é triste, assim, melancólico essa parte, porque ele volta ao teatro. Eu imaginei que ali ele ia fazer uma coisa bem ocidental, né? Ter aquela redenção e ele dominar tudo e todo mundo ficar aos pés dele. Que de fato isso meio que acontece no filme, mas É, meio que acontece. ali o que acontece? Ele volta ao teatro, se reencontra lá com o Shunsuke e eles voltam a atuar juntos, né? Eles Isso, até ó, repetem algumas peças que eles fizeram peças. quando eram mais jovens, e aí aquele negócio, né, estoura, né? Bomba. E o tempo vai avançando até que num determinado momento ali acontece um negócio meio inusitado, o Shunsuke cai no chão lá e fica assim, pô, o que será que tá acontecendo? Quando a gente vai ver, ele tá com o pé cheio de gangrena lá, porque ele tem diabetes, né? Diabetes. E, e aí entra um outro arco bem emocional, né? Porque o Kiku fica preocupado com ele, dá para ver que, eu não sei, eu fiquei com a sensação ruim de que o Kiku ele volta a trabalhar com o Shinsuke, mas o respeito dele é puramente profissional. Ele não parece voltar a se conectar com o Shinsuke igual eles eram na infância. Parece que a amizade deles não volta, pelo menos da parte do Kiko não volta. Eu também não sei do Shinsuke, porque o Shinsuke admirava ele também, o Kiko, profissionalmente falando, né? Então eles voltam a fazer aquela dupla ali muito boa, mas a gente vê o Kiko sentindo a perda de um colega, mas não vê ele, eu particularmente não vi ele sentindo a perda de um amigo. Pode ser, cara. Assim, tem um momento de muita humildade dele, que quando o Shunsuke já tá sem um pedaço da perna, e ele não pode interpretar muito em pé e tal, e tem uma peça muito clássica, se não me engano, é a peça que foi a passagem do Ken Watanabe, né? Deixa eu pegar, porque eu tô com o Uhum. nome aberto aqui. O Hanai Hanjiro, né? Que é o pai. Quando ele passa pro Kiko, né? Que é aquilo que a gente comentou, todo mundo esperava que fosse passar pro Shunsuke, é uma peça muito importante. O papel da mulher, né? E o papel do Uhum. marido da mulher é um papel secundário. E eu acho que ali ele tem um papel de muita humildade ao deixar o Shunsuke interpretar finalmente aquele papel que ele esperava que o pai fosse dar pra ele, porque é um papel que ele interpreta majoritariamente em pé. E eu acho que por mais que talvez ele não tenha recuperado essa amizade com ele, pelo menos esse respeito profissional que você falou, ele existe, né? Tanto que ele deixa o Shunsuke interpretar esse papel importante, né, para ele. Ficou. Eu lembrei da entrevista do Ricardo Confessori dizendo que todo o tempo que ele trabalhou com o André Matos, depois que eles saíram do Angra, o André falava: vocês não entendem nada que eu falo, cara. O Rafael, É, tudo que eu pensava, o Rafael já sabia. A melhor coisa era trabalhar compondo com o Rafael. Ou seja, eles estavam sem se falar lá antes, né? O André Matos fez essa ele passagem morreu sem se falar. Sem sem se se falar. falar, mas o respeito profissional que um tinha pelo outro continuava, né? E eu lembrei disso, tipo, é esquisito, porque, querendo ou não, né? Tanto o André quanto o Rafael, que estudaram juntos, né? E o Kiko e o Sunsuke, eles compartilharam a vida. E eu senti aquilo esperando. No final, eu nem sei se o Sunsuke, o que aconteceu com ele também, né? Porque eu sei que ele perde uma perna, e quando eles estão interpretando essa peça, ele já está com a outra perna bem debilitada, né? Também Porque começa a ficar. é um momento que aparece o pé da personagem feminina, e a gente vê que ele tá ali, tem hora que ele tem que abraçar aquele pé, tá aquele pé todo já lesionado, né?
E depois não parece, eu não sei se ele perde a outra perna, se ele amputa a outra perna, o que acontece, se ele para de atuar. Aí o filme já dá um salto temporal mais à frente, Isso, mais e 10 anos. a gente já vê o Kiko sendo condecorado como o maior Melhor. mestre lá do Kabuki. E o pessoal fala, ninguém chegou essa premiação tão jovem quanto você, o que você acha? E aí tem algo legal, acontece que tem uma repórter lá fotografando ele, fazendo algumas perguntas, que é justamente a filha dele, né? Filha Que dele, né? ele sumiu, não pareceu. Ela sabia que ele era pai dele, né? Ela acompanhou a vida Porque dele, né? A carreira dele. acompanhou, a mãe era fã do cara, pô. Então, a mãe dela não parou de acompanhar as atuações do Kiko, né? E a filha cresceu aprendendo a amar aquele artista, ao mesmo tempo que ela fala, nunca te considerei meu pai. Isso. Aí Aí que vai a questão, eles. né? Até onde as pessoas estão dispostas a abrirem mão para alcançar um objetivo, né? Conversei isso recentemente com um gerente sênior meu, cara, e é difícil, sabe? Porque eu já refleti bastante sobre até onde eu quero chegar e eu já reduzi. Porque eu não tô disposto a abrir mão da minha família, por exemplo. A gente já abre muito mão da nossa família viajando, mas você aí, né, em Minas, durante toda a semana, volta praticamente uma ou duas vezes só aqui no Rio. No final do ano passado, que eu viajei pra caramba, a gente acaba abdicando muito da nossa vida por conta de trabalho, né? Até onde a gente tá disposto a ir pra alcançar o que a gente quer, né? E ele foi até o final. Ele foi, ao meu ver, um cara vicioso, né? No extremo, né? Abandonou família, se aproveitou de pessoas, né? Passou por cima de outras, etc. E o mais curioso é que ele atingiu o topo, né? Depois que ele atinge o topo, o comprometimento dele com o trabalho ele não se encerra. A gente vê que depois daquilo ali, talvez a peça mais bonita, onde ele mais se emocione, né? Ele se emociona bastante quando ele está atuando com o Jusuke lá depois que ele vê que o Jusuke tá lesionado, tá sem condições físicas, ainda assim tá entregando o máximo ali no palco. Mas ele se vê ele extremamente emocionado interpretando um papel depois que ele já era o maior, né? Porque ter aquela obstinação para você chegar ali até zerar o jogo, a gente tem, né? Depois que sobe o crédito, você ainda tem um monte de missão secundária para fazer, geralmente você abandona e começa a jogar outra E coisa, outro né? jogo, é. Ou deixa para lá, é o que acontece na maioria das vezes, né? Não são poucas vezes que quando a gente vê um artista ou um atleta chegar no topo e ele não conseguir se manter ali por muito tempo, que é difícil, seja porque a motivação para chegar até ali ela já não existe mais, seja porque as outras pessoas que estão observando conseguem mapear o que você fez, fazer também, em alguns casos, e Te tirar de editar lá do alguma topo, né? coisa. O tempo também vai pesando e vai limitando, né? Nós somos seres finitos, né? Por mais que pareça que a gente gostaria assim, de viver muito mais, né? Até que a natureza foi grata com a gente, entregando para a gente ali uma quantidade de vida significativamente longa, Limitada, né? comparando com. Não é a mais longa dentre todos os animais, né? Mas perto ali do que vive um cachorro, um gato, uma mosca, né? Que algumas vivem 24, 48 horas só, a gente pode viver aí 80, 90, 100 anos, dependendo de como for a vida de cada um. Ou E ao seja, meu ver, cara, e ao meu ver, sim. essa limitação traz um propósito à nossa vida, né? Se ela não fosse terminar nunca, se a vida fosse infinita, pra que fazer o que a gente tá fazendo hoje, né? Pra que assistir um filme, ler um livro? Se eu, daqui a 300 anos eu posso fazer isso? Tira esse senso de urgência da gente, né? Ao meu ver. É o Freud tem um texto desse aí que acho que é o sobre a transitoriedade, que ele está viajando com um amigo de trem, aí tá um monte de flor e o amigo fala: essas flores aí são bonitas, mas elas só vão durar mais 2 meses. Daqui a pouco tá cheio de neve, isso aí vai ficar tudo feio. Essa viagem aqui não vai ser tão legal. Aí Freud fala: pô, mas acho que o bonito é justamente esse, né? Que a última vez que a gente vai poder ver essas flores, do jeito que elas estão hoje, tornam elas tão especiais, né? Se ela fosse ficar ali para sempre, talvez a gente nem ia reparar. Então, a noção da finitude faz aquilo virar melhor, né? Se estiver comendo um sanduíche, ele é gostoso porque
uma hora ele acaba e você vai esperar mais uma semana, duas, um mês para comer aquilo de novo. É isso. Se fosse infinito, você ia jogar ele no lixo, você não ia aguentar mais ficar comendo aquele negócio o dia inteiro. Né? Que todo sabor, por melhor que ele seja, ele enjoa. Então, a vida acaba sendo... essa limitação acaba nos ajudando em algumas coisas, né? Mas... e ele, a gente vê ele, mesmo com tudo isso, né? Continuar amando aquilo que ele faz. Eu não vou nem dizer amor, uma obsessão no nível que a única coisa que importa é fazer aquilo ali. E o filme termina ali de uma forma também bem bonita, né, cara? Ao ponto dele, da cenografia, do palco, da atuação que ele está fazendo, se misturar com a realidade que ele está enxergando, né? Ele chega a transcender ali dentro do palco, né? As pessoas emocionadas e ele emocionado com o que está fazendo. E o filme termina ele fazendo uma reflexão quão linda é aquela arte que ele está entregando, né? E filmaço, cara. Gostei bastante. Tiraria alguns filmes ali, não sei qual exatamente eu tiraria, mas que eu colocaria ele na disputa ali no último Oscar para melhor filme internacional, eu colocaria assim, cara. Acho que faltou. Talvez seja essa parte técnica que a gente falou ali, da forma como o roteiro corre, que por algum tecnicismo, o pessoal ali da academia ajustou. Mas em questão de narrativa, da forma como te envolve, do prazer de assistir um bom filme, esse aí saltou, pelo menos para mim, algumas posições ali em relação aos indicados aí do último Oscar. Com certeza. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar seu like, curta, compartilhe com seus amigos que gostam de cinema, de filosofia, indique aqui o seu filme. Ó, Edmilson, você que tá lavando louça aí, nosso colega de trabalho. Eu sei que, ó, você indicou, o Chico falou que eu não vou gostar do filme, mas a gente vai assistir e vai trazer aqui em algum momento, tá? Vou botar na nossa lista lá. Qual o nome do filme, Chico? Diabo e o Fogo na Terra. Deus e o Diabo na Terra. Na Terra do Sol, isso. Muito bom, vamos trazer esse filme aqui também. Semana que vem é o Entre Abelhas, né? Filme brasileiro que você indicou, certo? Sim. Vamos gravar essa semana, vamos soltar também. Desculpe mais uma vez o atraso, minha voz ainda tá se recuperando, então vai sair hoje ainda esse podcast na segunda. Sabe por quê? Não, sai fora. Ai. Vamos fechar. Valeu, galera. Eu vejo vocês na próxima. Falou, pessoal. Até mais.